Wall Talks. São reuniões periódicas onde a gente apresenta informações sobre determinados assuntos que são relevantes para o nosso dia a dia. O objetivo é compartilhar o conhecimento e para que todo mundo cresça profissionalmente. A ideia aqui não é ensinar tudo sobre o assunto, é dar uma ideia geral e daí quem gostar, se interessar, já tem um norte aí para se aprofundar. E hoje a gente vai falar sobre grid layout e a nova documentação dos componentes. São dois temas. E vai ser rápido, assim, uns 40 minutos mais ou menos. Beleza? Isso se o Rocha não falar. Não, o Rocha não entra. Nossa, tá gravando. Botar um fixo aí. Quando o cara pega a corda pra se enforcar. Não, a gente não falou isso. Não. Então, basicamente, a gente vai falar então de grid layout, que é o display grid, na verdade, né? Muita gente confundiu em achar que era discutir sobre grid, mas a gente vai falar da nova funcionalidade do CSS, o display grid. O que é o display grid? Basicamente, a gente consegue fazer alterações no layout tanto na horizontal quanto na vertical. Eu já acertei. E via CSS. Então, criei várias propriedades que dá para usar, mas eu não fiz uma pesquisa de tudo. Achei muito complexo de colocar tudo que é possível fazer. Então eu listei as mais simples de explicar e as mais interessantes também. Aqui embaixo eu deixei um link de referências. Quem tiver afim, puxei do MDN, do Origami MIDI. E tem um canal muito bom que eu comecei a indicar pra galera, que é esse The Net Ninja. É gringo, mas ele tem vários temas atuais, de Vue, React, Display Grid, o caralho. É muito bom. Quem quiser. Esse Display Grid, o suporte atual dele contempla 87% dos browsers atuais. O que mais fode é o IE, mas 6 meses, 1 ano, provavelmente isso daqui vai aumentar pra caramba. E falar de cada propriedade agora. Então, basicamente, a gente tem uma estrutura aqui de elementos, onde o container seria o nosso grid, e cada elemento a gente conseguiria manipular ele em colunas. No CSS eu fiz só setando aquele elemento pi como display grid. O comportamento padrão dele é esse. Ele não afeta, não impacta em nada para quem não tem suporte. Existe a propriedade grid template columns, que a gente consegue definir o tamanho e a quantidade de colunas. Então, para esse exemplo aqui, eu criei com a mesma estrutura de código, criei uns itens a mais aqui só para ver. Uma estrutura que tem a propriedade grid template columns, e eu falo que tem 3 colunas, porque eu separei aqui em 3 unidades de medida aqui, e cada coluna vai ter 100 pixels. Então o meu tamanho do grid é 300 e cada coluna vai ter 100 pixels. E ele se comporta dessa forma, uma do lado da outra. Então só de fazer isso, já tem um comportamento de grid colunado. Já Bootstrap, que hoje a gente usa no projeto, que tem várias falhas de float, overflow, caramba, com essas linhas já pouparia esse trabalho. Ele também tem a possibilidade, eles criaram uma unidade de medida específica para o display grid, que é o FR, que eles consideram como uma fração do elemento. Então, nesse caso aqui, mesmo esquema, criei 3 colunas, sendo que a primeira coluna vai ter uma fração, a segunda vai ter 2 frações e a terceira vai ter uma fração. Então, se vocês perceberem, a segunda coluna aqui é o dobro em relação às demais colunas. A estrutura do código continua sendo sempre a mesma, só o que muda é o tamanho de cada coluna. E a gente consegue também, de uma maneira simplificada, repetir o tamanho com a função repeat. Então, nesse caso aqui, eu falei que eu vou criar 3 colunas, sendo que as 3 colunas têm o mesmo tamanho. Então, deixa eu editar aqui só para vocês verem na prática. Então eu consigo definir que
vai ter duas colunas, sendo que cada coluna tem 150 pixels. Ele já se comporta lado a lado. Se eu quisesse em porcentagem também, eu acho que funciona, vamos ver. Tem o mesmo comportamento. Então a gente consegue trabalhar a quantidade de colunas só. Eu quero 4 colunas, eu venho aqui e coloco que cada uma vai ter 25%. Ele já se comporta num grid de 4 colunas. Voltando. Do columns é isso. Então a gente também tem o grid template rows. Ele tem o mesmo comportamento, só que em vez de trabalhar com as colunas, ele trabalha com as linhas. Consigo fazer o mesmo comportamento. Tem um grid, container, o mesmo HTML, né? Onde o container é o display grid. Eu defini uma colunagem e falei que ele vai ter 3 linhas, sendo que a primeira linha vai ser de 200 pixels, a segunda de 150 e a terceira de 100. Aí ele se comporta nesse formato aqui. Eu posso usar também o FR, que é a unidade de medida, que aí ele vai se comportar nesse formato. Então eu falo que a segunda linha vai ter o dobro da primeira. Então no caso aqui eu tenho uma fração e a segunda linha tem o dobro em relação à primeira. Uma coisa que esse espaçamento entre os elementos aqui foi uma margem que eu criei. Eu vou mostrar depois como que eu coloco um tamanho específico de gutter, que é uma propriedade específica do display grid. Mas esse espaçamento aqui é só uma margem mesmo que eu criei entre os elementos, que é esse margem aqui. Com ele também tem o grid template áreas. Ele é um pouco mais complexo de entender, mas ele é bem visual o que ele faz. Basicamente eu tenho a minha estrutura aqui do HTML, onde eu criei classes para cada área. Então eu tenho o header, eu tenho um elemento chamado nav, um elemento chamado content e um outro chamado footer. E o grid template áreas se comporta também em colunas e linhas. Então eu falei que a minha área nav vai ocupar toda a primeira coluna nas 3 linhas. Então ele já se comporta nesse formato aqui. Falei que o header vai ser só na parte de cima e o content vai ser no meio e o footer na parte de baixo. Então visualmente ele é bem próximo que o que ele cuspiu. Só para vocês verem na prática. Vai vendo. O bagulho aqui tá louco. Então, na prática, se eu quisesse que o footer fosse de fora a fora, só eu colocar... É porque ficou ruim aqui, dá pra aumentar. Então, basicamente, eu falei que meu footer vai ocupar a última linha nas 2 colunas. Ele tem a opção de colocar ponto, vamos ver. Eu não... Acho que o ponto é pra... Esquece. Ele tem a opção de pôr o ponto, eu não procurei. Eu acho que ele deixa espaço livre, é isso? É para você não repetir o mesmo nome. Então eu acho que o ponto possibilita ele ter a mesma da origem, a mesma do de cima, a mesma do lado. Eu não lembro exatamente. Depois se vocês quiserem procurar. Já ficou, né? Então basicamente você consegue desenhar o layout que você quer com as áreas que você definir. Uma coisa importante, que o nome que vai aqui da classe, você precisa para cada elemento definir em qual área ele vai ocupar. Então eu falo que o header vai ocupar a área pela propriedade grid área do header aqui. E a mesma coisa para os outros elementos. O grid área então indica que o meu elemento com a classe nav vai ocupar a área do nav. E assim para os outros elementos. Esse é o template áreas. Vamos de próximo. Tem o grid template, que é a maneira abreviada para eu agrupar tanto columns, quanto rows, quanto áreas. Fiz um exemplo simples aqui. Então eu coloquei o grid template e falei que a primeira definição, que é para linhas, vão ter 2 linhas, com cada linha vai ter uma fração, barra a colunagem, que vão ser 3 colunas com uma fração. Basicamente é uma maneira encurtada de escrever tudo que está para cima.
ele contempla também a propriedade áreas. Tem um grid gap que eu falei, eu removi nesse exemplo aqui a margem que eu dava entre os elementos, entre os itens, a estrutura continua igual, só que eu falei que o grid column gap vai ser de 10 pixels, então a distância, o gutter, entre as colunas vai ser de 10 pixels. Então ele tem esse comportamento. O default é 0. O default é 0. Tem o row, grid row gap, que é a mesma coisa, só que para linha. Então eu tenho a possibilidade de definir o tamanho de distância entre as linhas pelo grid row gap. No caso aqui é 10 pixels. E tem a maneira encurtada também de fazer para os dois. Então eu falo que o grid gap dá uma distância de 10 pixels entre linhas e colunas. Tem a propriedade grid, que é uma maneira encurtada de tudo que foi visto. Então ele contempla o rows, o columns, o áreas, algumas outras coisas que eu não mostrei aqui. Então basicamente eu falei aqui que ele vai ter uma linha de 200 pixels com duas colunas. Cada coluna vai ter... que ele vai ter duas colunas. Aí falhou. Não, é a primeira linha de 200 pixels. Vai ter 200 pixels e duas colunas de uma fração. É isso aí. Isso mostra que é ruim usar o grid só. Né? Sim, melhor é você confuso. fazer separado. Mas ele contempla todas as propriedades. Tem a opção também do Justify Content. Então eu consigo definir uma largura para o meu grid, no caso aqui 500 pixels, e falei que cada coluna vai ter 100 pixels. Pelo Justify Content, eu falo que todas as colunas devem iniciar do início. Devem começar a partir dessa flag aqui, que é o Start. Eu posso falar para ele também iniciar do fim, se podemos dizer assim, com o Justify Content End. A opção de centralizar, que é com Center. Tem o Space Around, que é basicamente ele distribui o espaço entre os elementos, e o começo e o fim são menores do que o espaçamento entre as colunas. Tem o Space Between, que basicamente ignora o espaço do começo, mas aqui entre as colunas é o mesmo tamanho. Tem esse, eu não vou falar o nome porque passando fome, que é o Space Even, que basicamente coloca o mesmo espaçamento entre as colunas, tanto no início quanto entre elas, e no fim também. Tem a propriedade Align Content, que tem a opção de definir uma altura, aqui no caso de 320 pixels. Falei que cada linha vai ter 100 pixels, então falo que eles vão se comportar no início, no eixo Y, na vertical, né? Posso falar que eles vão começar a partir do fim, com End, que é a mesma coisa, que é o Align Content End. Tem o Center, ele se comporta bastante parecido com o Justify Content, só que na vertical. Center, Space Around também. E as mesmas propriedades que tem em cima no Justify Content tem aqui. Todas essas propriedades que a gente viu, a gente seta elas no container. Então ela fica atrelado a div, que é o pai dos elementos, que é o grid. A gente consegue setar informações específicas para cada item. Com isso a gente tem a propriedade grid column. Então pensa no cenário que a gente tem essa estrutura e a gente quer falar assim, que o primeiro elemento comece a partir da quinta coluna. Uma coisa importante que eu esqueci de falar, ele conta a partir do eixo 0 a coluna. Então, e a linha também. Então seria 0, 1, 2, 3, 4. Bom, 1, 2, 3, 4, 5. Não é 0, é 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui ele começa a partir da quinta coluna. Aí ele teria esse desenho. Eu consigo falar para ele então ir da primeira até o fim com 1/6. Então comece da 1,
2, 3, 4, 5 e o final é a sexta. Ele teria esse desenho. O span 5 ele considera a partir da onde ele está. Então, no caso aqui, como ele começou da primeira, ele vai ocupar mais 5. Então, vou só mostrar na prática. Se eu fizesse com a segunda. Então, no caso aqui, se eu fizesse na segunda, ele vai aumentando a partir da onde ele está. Então o span serve para isso. Dá para fazer a mesma coisa pelo grid row, só que uma coisa mais da hora, que seria inverter os elementos, que a gente tem bastante dificuldade hoje. Então no cenário aqui a gente tem os elementos de 1 a 4, e eu falo que o primeiro elemento vai começar na linha 3. Então ele inverte. 2, 3, 1, 4. Mesma coisa, eu consigo falar que ele vai iniciar da primeira e finalizar na quarta, com 1/4 no grid row. E o span também, que ele vai começar a partir da onde ele está e vai ocupar mais 3. Ele se comporta dessa forma. O grid área, que a gente já viu no template áreas, mas ele também tem uma outra funcionalidade, que ele é o encurtado de todas essas propriedades. Então a gente consegue definir, nesse caso aqui do grid área, que o item 1, a primeira informação aqui vai ocupar a primeira linha. Então eu falo que o meu elemento aqui vai ocupar a primeira linha. Ele vai ocupar a segunda coluna, então primeira linha, segunda coluna. E ele vai até o fim da linha 4. Então ele é uma maneira encurtada de usar o início e o fim das linhas e das colunas. Além de ter a possibilidade de configurar o template áreas, que é aquele que a gente viu de colocar o nome das áreas, nave header. Tem o Justify Self, que ele é para eu indicar o início do elemento. Então no caso aqui eu falei que a primeira coluna vai iniciar do começo aqui, da parte da esquerda. Eu posso falar também que ele vai iniciar a partir do fim, meio que ele alinha no fim. E tem o center também, que eu posso falar que ele vai ocupar no meio. Tem o Align Self, que serve para alinhar em relação à vertical, né? Então, mesma coisa, Align Self, Start, Align Self, End e Align Self, Center. Basicamente é isso do display grid. A gente tem diversas situações hoje de, sei lá, a arquitetura e os designers quererem inverter uma situação em mobile e web, e a gente sempre fala que não dá. Mas com esse tipo de funcionalidade, provavelmente a gente consegue fazer essas situações. Então pense que no cenário do row, que a gente inverte, em mobile ficaria nesse formato, e em web ficaria 1, 2, 3, 4. A gente consegue criar diversas coisas. Nos links aqui de referência, o Matheus tinha visto esse joguinho, depois até o menininho tinha me mandado, que você pode brincar com as propriedades. Então, basicamente, ele descreve o cenário e fala assim, ó, faça com que esse quadrado chegue aqui nesse elemento. Então, você tem que colocar o grid, column, start. Eu não mostrei essa propriedade, mas é aquele que indica a partir de qual coluna ele vai começar. Aí você pode partir para o próximo exercício. É bem legal o joguinho. Mas o display grid não tem muito o que falar. Basicamente é isso. É isso, rapaziada. Dúvidas? Tomara que não, porque eu não sei. Falar um pouco da documentação que a gente fez do projeto. Voltando. Só um ponto aí antes. A gente hoje usa o Bootstrap e a colunagem. Para alterar isso no projeto atual é uma cirurgia demoníaca.
O que a gente pode ver mais para frente é tentar disponibilizar isso dentro da colunagem que já existe. Então tem a matéria, os elementos dentro da matéria poderiam utilizar isso daí, ou algo do tipo. Porque se for para tirar a colunagem vai ser bem complexo. Mas para projetos que não envolvem o projeto gráfico, acho que vale pensar nessas novas funcionalidades, que é bem legal. Acompanhar também o suporte lá no Canalise, como vai ser a evolução. Tipo, ele tá com 87%, é coisa pra caralho. Tem que ver no Brasil também, porque lá é global. Lá é global. No Brasil, Não suporta lá? Tem umas propriedades específicas. É bem pouquinha coisa. A gente usou em raio-x e a gente tinha uns problemas em E11, que a gente mais deu pra usar com Deixa uma vídeo. dúvida. Tirar a propriedade e fazer de um jeito mais difícil. Vocês chegaram a usar ou não? Usamos um, dois gráficos lá. Mas você fazia no Chrome lindo, no Firefox dava uma diferença também. No IE, tudo torto. Tinha que ir vendo por aí o que tinha e não tinha. Mas fazendo. você tinha comentado até do artigo que saiu, né, que eles estão para a engine do IE ser a mesma do Chrome, né? Chrome. Do Edge. É, do Edge. Do Edge. Do Edge. E eles terão suporte, acho que não tinha. Ah, então. Acho que é um... Não lembro se eu testei. Eu acho que caminho... Mas eu acho que... funcionou igual no Chrome. Uhum. Funcionou muito bem. O Edge é ótimo. Eu não lembro de fato. Mas a gente tinha problema até no Firefox. Tanto do Flex como do Grid. No Firefox às vezes dava uma diferença. Tinha que mexer alguma coisa. Como a gente disse, a ideia do Walltalk é só também apresentar novas funcionalidades que dá pra fazer. É legal pontuar que dá pra deixar vários elementos nas mesmas posições de grid. Então eles ficam sobrepostos. Sim. Se alguém quiser testar depois, dá pra ver isso. É tipo os positions Como se fixed, fosse, dá pra colocar um elemento sobre o outro. Isso. Verdade. Pô, do display grid não tem muito o que falar, é isso. Dessa ideia toda, meio que a gente criou esse layout aqui. Aí o Lenildo viu, gostou, e ele falou que a gente podia modificar a doc que a gente tem do projeto. Desculpa, gente. Ele que vai fazer, né? É ele que vai fazer. É ele que vai apresentar. Você tem que fazer, você é o crítico, cara. Pô, pior que tá grandão. Dá pra ver aí, nesse zoom, rapaziada? Dá. Então surgiu o layout do projeto. A gente reuniu várias dicas, a gente foi conversando com a galera, viu que o pessoal tinha dificuldade na documentação. Ela era uma versão bem antiga que a gente fez, como é Markdown, alguns elementos ficam muito difíceis de posicionar, mas deu para criar uma estrutura bem ok. Basicamente, do lado esquerdo aqui a gente tem o filtro. Vou explicar mais pra frente o filtro, mas a parte de listagem aqui é o que a gente tem de componentes no projeto, a estrutura que a gente tem lá no Stash. Então a gente tem os componentes separados por áreas, todos os componentes de carros dentro da área carros, de economia. Então tem toda a estrutura de componentes do projeto. E para cada componente, eu e o Lenildo fomos criando alguns labelzinhos que indica, tipo, esse cara aqui não tem documentação. A gente não chegou nem a criar o arquivo de documentação dele. Então ele não possibilita nem linkar para a documentação. Um dos próximos passos que a gente estava vendo é de repassar em todos os componentes, criar a documentação, procurar o pessoal de arquitetura, ver o que aquele componente faz, para deixar tudo bonitinho, para todo mundo seguir. Também tem label de... A gente criou alguns cenários que a gente... Para criar a documentação do componente, a gente precisa rodar o comando do CLI, que é o PG-V3 CLI Create, e por padrão ele vem uma documentação estática lá com algumas descrições. A gente percorreu algumas e muitas delas ainda está com as informações que vêm do Create, tipo assim, descrição do componente. Tipo aqui, ao invés de descrever o componente, só está lá, descrição do componente, título, nome do componente. Então a gente considerou como doc incompleto. Então o Lenildo percorreu todas as docs que tem, analisou algum padrão e falou que a doc estava incompleta. A gente colocou num array manual lá da documentação, só para indicar. Assim que a gente preencher certinho a documentação, a gente remove desse array. Junto também tem informações de versão. Então, para esse componente aqui, a gente colocou um labelzinho aqui embaixo indicando que esse componente tem a versão. O que está escrito ali? Desculpa. Read speaker.
Não adiantou muito, mas... Então, basicamente, ó, esses componentes aqui existe uma pasta de versão para esse componente chamada ReadSpeaker. Lembrando que aqui é só uma listagem de tudo que existe na pasta do componente. A gente lê o arquivo components.json para listar ele aqui. Não indica que a gente está usando esse componente em algum lugar, mas dá uma boa ideia que existe esse componente no projeto e que ele tem essa versão. Coloquei também um labelzinho que indica que o componente tem uma viewamp. Então é essa label aqui, viewamp. Então fala que esse componente aqui existe uma versão AMP para ele. Tem o raiozinho aqui também, que são os componentes que são templates, que a gente inicializa tipo assim, o classification page é a classificação de Fórmula 1. É o cara que, se você acessar Sport /Fórmula 1 /classificação, ele inicializa esse componente. Então esse template tem versão AMP. Então esse raiozinho indica que esse template tem versão AMP. É porque nem todos os templates têm versão AMP. Daí a gente libera alguns. Article, Classification Page, álbum, vídeo, alguns templates só que tem. Os que não tem, ele é redirecionado automaticamente para a versão mobile ou web. Então de labels e ícones, basicamente é isso. Com base nisso a gente criou os filtros aqui em cima. Não sei o que é melhor, dá pra ver aí. Então eu tenho filtro para fazer uma busca por algum componente. Quero saber os componentes que se chamam article. Aí ele filtra, ele te traz todos os componentes que tem o nome article. Quero saber os componentes que tem o nome title, por algum motivo. Highlights, que a gente nunca sabe a porra do nome do highlights. Aí tem vários componentes. Com base nisso tem os filtros também pelos componentes que não tem doc. Então a gente consegue listar todos os componentes do projeto que não tem doc. Todos os componentes que tem a doc incompleta, que a gente listou, que a gente considerou que a doc está incompleta. E na parte do avançado, lembrando que um filtro soma ao outro, então eu consigo procurar, sei lá, todos os componentes que se chamam article, sei lá se tem, que não tem doc. No caso não tem, sei lá, tem nenhum. Então ele é uma soma, no caso não tinha nenhuma. Se eu for em avançado aqui, ele abre mais filtros. Agora vai ficar ruim de ver. A gente tem um filtro por pastas, que é a estrutura que a gente tem no projeto. Então eu listei todas as pastas, eu consigo fazer um filtro só dos componentes de carros, só dos componentes de basics. Lembrando também, se eu digitar aqui agora, eu consigo procurar, sei lá, só o ads do basics. Tem todos esses componentes aqui que tem o nome ads. Além das pastas, a gente consegue fazer a procura por versão. Então a gente listou todas as versões. Então se eu filtrar por ball, ele lista todos os componentes que tem versão ball. Muitos desses aqui tipo carnaval. É sempre desse componente AMP Stories aqui. Ele tem diversas versões que acaba populando aquele filtro. Então, mas o que a gente costuma usar normalmente é a versão vertical. A gente consegue visualizar todos os componentes do projeto que tem a versão vertical. E no caso, quando tinha Universa, todos os componentes tinham a versão Universa. Tem o template AMP, que é aquilo que eu falei do raiozinho. Então a gente consegue fazer um filtro de todos os componentes que tem versão, que são templates e tem versão AMP, que no caso seria receitas, lista, a blog, article. E consegue filtrar também todos os componentes AMP. Então todos esses componentes aqui embaixo tem uma view AMP. Além desse filtro, a gente possibilitou o filtro por arquivo. Esse a gente disponibilizou ele só em Webmasters,
porque a gente consome a gente lê em disco os arquivos, então a gente achou meio perigoso liberar em todas as estações. A gente só filtrou aqui em Webmasters, mas basicamente eu consigo ver no CSS aonde a gente usa o P1, que é a cor da estação do projeto. Então ele vai fazer uma busca e ele vai listar, ele faz um find no arquivo style CSS das pastas lá procurando pelo nome P1. Então no caso a gente estava vendo isso com o Thiago, com o Alvit lá dos designers. A gente vai mudar as cores do projeto. A gente ia procurar o P4. O P4 era para estar sendo usado só no header. Aí a gente fez uma busca e descobriu que ele também é usado em outros componentes, que não deveria. Então isso, se a gente for mudar o P4, vai impactar nesses componentes aqui. Aí a gente está até discutindo algumas formas de ajustar, de já vir também da documentação dos designers, falando assim, ó, aqui é para usar o P1 e não tá o hexadecimal da cor. Porque às vezes a gente vê no config é a mesma cor do P4, coloca P4, mas o P4 para o pessoal de designer tem uma funcionalidade específica, que no caso aqui era só para ser utilizado no header. E a gente consegue, sei lá, eu quero procurar em todas as views, ele fez a busca com esse cara, tudo que é botão, que a gente considera botão, que é o BTN Primary. Aí ele traz todas as views do projeto que tem o botão, a classe ou a palavra BTN Primary. Uma das sugestões ontem, acho que foi do Denão, junto com o Marcão, de colocar a possibilidade de procurar por expressão regular também. Que aí a gente consegue fazer umas buscas melhores. Mas tipo, dá uma visão, eu quero saber aonde está sendo utilizado o componente share. Pelo menos ele traz uma listagem aproximada da onde está sendo aplicado o share. Se a gente precisar alterar o share, a gente sabe que pelo menos vai impactar nesses componentes. Coisa pra caralho. Basicamente dos filtros é isso. A gente não tem é 100% alguma... porque tem alguns componentes que o carregamento de outros componentes dentro dele é dinâmico. Tipo a home. A home, a gente não sabe qual componente o editor selecionou. A gente só vai saber na hora do carregamento. Então não dá para fazer uma busca e descobrir. Nesse momento onde a gente está criando a doc, a gente ainda não consegue ler o componente ler o arquivo da estação para saber que a home vai carregar aqueles componentes. Então ainda... Mas pelo menos dá uma visão de 90% do que está sendo carregado no projeto. Aqui também do lado a gente criou uma estrutura, então eu vou procurar aqui o section type. Bom, ele vai preencher? É o Webmasters, né? Webmaster. Então a gente criou a documentação do section type. A gente definiu que aqui vai o nome e a descrição do componente. Tem uma listagem de funcionalidades, aonde ele é aplicado. Acho que a ideia, a gente não tem muita prática de sentar com o pessoal de arquitetura e designer, mas acho que vale a pena quando a gente está criando um componente. Vai criar um componente novo, senta com o pessoal de arquitetura, senta com o pessoal de designer, define o nome, define quais as funcionalidades, quais variações a gente vai aplicar, porque aqui vai ficar meio que a história do componente. Então é importante sempre deixar atualizado. Fez uma modificação, vê se não vai impactar em nenhuma variação que a gente já tem na documentação, porque aí a gente consegue sempre manter ela atualizada. Então no caso aqui a gente criou uma área que descreve sobre o componente, e para cada variação a gente criou sessões, e para essas sessões a gente consegue só deixar de exibir ou não, para facilitar. Ficava uma documentação gigantesca, a gente tinha que ficar procurando a variação. Tem como que a gente pode aplicar esse componente no projeto, uma préviazinha. Isso é a gente que cria, desenvolvedor, é a parte do readme.md lá. Então tudo que a gente criar vem para cá. Junto disso, a gente viu que os QAs precisavam desse ID na hora de criar os testes automatizados, que basicamente é um slug do nome da variação. A gente disponibilizou aqui.
Antes eles tinham que inspecionar o elemento, ver qual que era o ID. Tem os botões das variações, que antes abria o modal, agora só abre aqui o iframe com a variação. Versão AMP. E caso eu queira visualizar isso em outra página, que antes tinha que dar um inspect, era mó rolê, ele tem a visualização aqui. Se precisar alternar entre os breakpoints, dá um inspect aí, faz o que precisar. Acho que é isso. Lembra de mais alguma coisa? Vamos ver os componentes de estrutura. Ele está listado aqui embaixo, no final. Eu consigo... Filtra com uma pasta. Tá. Aí se a gente usar o que a gente fez, aqui dá para filtrar. Mas está tudo listado aqui. Tem os de Bootstrap, específico do Bootstrap. Pô, basicamente é isso da apresentação. A gente foi reunindo as funcionalidades, a ideia é ir evoluindo, tem várias ideias, essa da Regesp, o Lenildo sugeriu de aplicar um botão de copiar aqui para copiar para o Clipboard o filtro que veio, caso os QAs queiram fazer alguma coisa com a lista, ou até mesmo a gente. Foi o que a gente conseguiu aperfeiçoar da doc que tinha antes. Lembra de mais alguma coisa? Maravilhoso. A pergunta, Paulo, daria para trazer documentação de métricas para aí? Faria algum sentido? Porque está solta, né? Então, hoje a gente não tem um lugar centralizado onde tem métricas. A gente tem. Então, vocês teriam que passar pra gente, A gente e o passa desenvolvedor pra vocês. preencher, ou o QA que está montando, ou qualquer um, preencher essa documentação, mas daria. Então, mas a métrica vai estar associada a parte dela a componentes e parte dela a templates, né? Sim, É isso. sim. Porque tem componentes que vão ter métricas de evento, que é basicamente Sim. isso, mas o template tem outras tantas métricas. Que herdam do... E tem também métricas básicas, né? Que Sim. são estruturais. Então, Isso é tem foda também- porque pode isso, ser eu não sobrescrita pelo config do canal. Exato, então eu não saberia. Tipo, a como home fazer pode isso. passar uma referência para esse esporte, mas em entretenimento passa outra. Mas aí, como vocês já estão com a mão na massa, aí seria legal, porque a gente tem uma documentação bem extensa, assim, que a gente usa bastante. Mas eu acho super que deveria estar aí. O que eu não acho que poderia estar aí é a documentação de interface. Porque essa é viva. Na hora que você monta ela, dali pra frente já não é mais. É o Tipo, canuário. JPEG da versão Não tem anterior. cabimento. Aí a hora que você monta, tem aquela, né? Aí passou disso, que tá na hora que tá valendo. Porque as coisas são orgânicas, agora a métrica não. Acho que o métrico mais importante é do próprio componente, porque página é PV, essas coisas. Agora, o componente às vezes tem funcionalidades que mandam PV, que mandam hit, mandam PV, mandam registro, isso eu acho que vale por aí. São os eventos, São né? os eventos, eu acho que é principalmente evento. E aí não precisa muito bem saber se a variável do config que vai, a gente só precisa meio que saber que quando clicar no componente Qual a estrutura X, tem que enviar, tem que né? mandar um hit e tal nessa estrutura pro GA. Tá entendeu? bom, então Como Porque, que é tipo, a documentação te mostro de depois. você? Tá Tá lá. no Excel, Excel? É o Matheus, não sei. desenho, né? Tá lá no Ashur. Verdade, lembrei. Mas a gente podia pra cá, ó, na parte de montar a E visualização. assim, de funcionalidade, a gente tem que ter uma documentação Colocar o áudio nisso extensa, aqui. que é porque as funcionalidades estão bem Pra mais gente mexer em componentes, você não descritas sabia no isso, texto. não tem que fazer. Talvez valesse, acho Você que já tira uma passaram coisa pra e vocês, pronto. Marcos. Cagou tudo. Não sei se já puseram aí. Não. Talvez tenha algum link em alguma documentação. Qual? A documentação de funcionalidade. Não. Foi a que ele levantou em alguns componentes e preencheu? Com base no que O você... doc, não, acho que é outra. É outra. Não, a gente tem, assim, deve ter, sei lá, uns 50 componentes documentados, templates e tal. A gente passou para cá, o Lenildo passou uns 5, mais ou menos 5. Na época que a Renata tinha passado. Bem mais que isso. Não tem o que fazer isso. E aí é bom, porque para QA, isso é super legal, porque tá lá descrito tudo que aquele componente tem que fazer. Né? A gente podia colocar na hora que está desenvolvendo, porque o objeto de configuração de evento fica no default, geralmente, do componente. Então, quando a gente estivesse montando a variação, a gente colocaria aqui ó, a audiência e as referências. É uma variação com Com as configurações de audiência. E está descrito que cada referência faz em algum lugar aqui em cima. Esse daqui pra frente, mas eu espero que a gente não precise montar muitos mais componentes, né? Tomara que não. Tomara que não. Espero que não também. Então, assim, agora é ver como é que a gente vai fazer esse processo de revisão para ele servir isso. E
Não sei se vocês estão com isso o tempo todo. Quantos estão Isso daqui? Exato. Vai fazendo paralelo, outras vagas. paralelo junto com outras demandas. Então Primeiro vamos dia esperar o de Gui SEO, de chegar. performance. Semana que vem o Gui chega e a gente senta com ele e vê como é que a gente começa a passar esse documento para vocês, pra vocês irem encaixando, porque tem que estar num lugar só, né? Muitas assuntos. Não, é demais. É isso aí. É isso aí, rapaziada. Coloca lá o calendário. só Verdade, pra tem um finalizar. calendário. Tem lá no Confluence todos os links das apresentações que a gente já fez e tem ali as próximas apresentações. Na semana que vem a gente vai fazer uma dinâmica na sala de computadores, que eu acho que é lá atrás, não sei, aqui no quarto andar. E no dia 11 a gente vai falar sobre o Webpack e como a gente implementou o Webpack no V3. É o Webpack. E é isso. Daí estou esperando o Léo Lima para falar sobre Vue, o Marcos Adriano sobre Regular Expressions, o Moraga, O Denão o também. Denão, Cadê ele? o Denão e o Gustavo. Falar das Para ferramentas. falar das ferramentas ali, Mônaco e tal. A gente podia marcar, hein? E quem tiver... O Mônaco é o Dimas, cadê o É Dimas? Mônaco é o Dimas. Não, mas é isso. Daí lá depois eu mando o link dessa página, que aí tem os links das apresentações antigas. Que situação é necessário a gente atualizar a documentação do componente em si? Quando, independente da alteração, seja de CSS simples ou só quando vai mexer na regra de negócio dele em si? Eu acho que tem que ser a regra de negócio. Se você estiver corrigindo um bug, teoricamente... Tem que abrir essa documentação porque não pode. Então, é porque depende muito. Então, tipo, nessa situação aqui, se você fosse aumentar só a fonte, beleza, não ia já refletir diretamente aqui, mas sei lá, se eu adicionasse um ícone a mais para variação, eu precisaria preencher na documentação essa variação com ícone. Não sei se fez sentido. Mas o importante é a gente manter ela o mais próximo possível de todas as variações que a gente tem em relação ao componente. É importante novos componentes ou alterações grandes a gente entrar. E se tiver desatualizada a documentação, não sei se vai dar tempo na task que vocês estão fazendo de fazer isso, mas o ideal é que atualizasse essa documentação. A gente está ali colocando aos poucos algumas tasks lá para atualizar a documentação dos componentes. A gente já fez de 5 daquela lista de docs que a arquitetura e a arte tinha feito, mas a gente quer aos poucos ir atualizando as documentações. Passa para mim se vocês quiserem. Tá. Foram uns 5, mas acho que foram de templates maiores, article, álbum e tal. Não sei se eu te passo depois. Mas é isso, a gente vai ter que correr atrás, não tem jeito. Tem vários componentes sem documentação, tem componente que a documentação, são 2 componentes muito parecidos. Um não tem documentação e a outra tem. Poderia, pelo menos no mínimo, que não tem, linkar para outra documentação, entendeu? Só para facilitar a nossa vida. Foi tipo essa daqui, tinha um title, o pessoal de esporte precisava mexer no title e criar uma versão com botão. Eles criaram e adicionaram a versão com botão aqui. Tipo, beleza, acabou, tá ligado? Se algum cara precisar utilizar a versão com botão, é assim que aplica o botão, é com esse código aqui, acabou. Já era. Ô Cláudio, por que o universo está aparecendo aí se a gente não está mais... Universo aonde? Na pasta aqui? É porque essa é a estrutura que a gente tem lá no projeto, então provavelmente a gente não apagou a pasta. Mas vai apagar. Em algum momento. Universo aonde? Na lista de componentes? Acho que está no filtro. Não, mas tem... Mas é bom não ter quando Não, a gente mas vai... tem... Mas então, o header é uma versão. Então provavelmente se eu filtrar aqui, ó, mínimo de componentes. ele vai listar... Não, se for só o header que tá aí, Ó, também. tem o álbum header, o tabs, que é o menu, e o line, que é a linhazinha aqui 3D. São os componentes que são os personagens. São específicos. A gente até apagou, Mas né? antes, Do universo. tinha uma lista Sim, maior. gigante. Os componentes que não estão mais em uso, pode ter algum componente Sim. aí? E como que a gente faz essa varredura vertical? É com a gente, não tem muito o que fazer, a gente tem que ir lá e deletar. O que a gente pensou era, e até conversar com o Gustavo, de logar naquele Kibana um dia por um período de uma tarde e logar todos os componentes que foram carregados em todas as páginas.
Entendi. E depois listar, pegar todos esses dados e ver quais estão sendo usados, sabe? A gente vai pensar numa forma, mas é difícil, porque se nesse período da tarde tem uma página que não foi acessada. Mas é raro, né? Porque aí são super específicos. Assim. Vai dar uma lista, pelo menos a gente consegue mas ver pode fazer isso e procurar. 2, 3 vezes, que aí a probabilidade é bem menor. Daí a gente vai limpando e enxugando o projeto. Mas é aquela, provavelmente todos os componentes que estão nessa pastinha Basics aqui a gente usa no projeto. Acho que provavelmente esses de Projects Ah, é o Basic. são componentes Mas que... pode ser que tem versões do Basic que não. Entendi. Sim. Possível. Sim, áreas também, né? Fórmula 1 galera não entra agora. Em janeiro, pode ser que não logo. É. Vai ser só mas pra no mínimo- listar, mas... No mínimo uma página vai Google, entrar. pelo menos bate lá. É um robô do Google, verdade. Vai bater e já vai usar. Alguém mais? Posso dar uma sugestão? Para vocês não terem que ficar fazendo manualmente essa busca para saber o que está preenchido ou não, o arquivo default cria tem muita plugin e IDE que usa o @todo para coisas que estão pendentes. Então vocês podiam criar os readings com @todo, escrevendo o que é e filtrar os to-dos ali como coisas que estão pendentes. Boa. Ou se o dev mesmo escrever, putz, eu tenho que refatorar isso, mas tem que subir essa porcaria hoje. Boa. / to-do, refazer essa merda aqui e um abraço. Aí dá pra criar um E aí filtro dá pra aqui de tudo que filtrar é to-do. isso. Porque aí você não precisa fazer manualmente. Você lê, no mesmo flow que você já leu o arquivo, você já usa esse recurso. Uma boa. Boa. Alguém? Sugestões? Dúvidas? É isso. É isso. Valeu. Quem tiver sugestão para criar algum Alltalk, quiser criar também, verdade. conversa com a gente lá. E é isso, rapaziada. É isso, semana que vem tem mais. Ah, eu vou mandar um formulário perguntando o que vocês acharam dessas aqui. É? O apresentador segundo. Se vocês puderem responder, é de grande ajuda. Verdade. É anônimo? É anônimo? Gosto da sua